Recentemente foi lançada a nova versão Laravel 10, né? E como de esperado, né, seguindo o cronograma do próprio Laravel, novas versões estão por surgir aí nos próximos anos. Com isso, os novos projetos estão sendo criados com Laravel já estão sendo feitos na base do Laravel 10. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso e também a gente vai ver um método aí de você conseguir instalar versões antigas, versões depreciadas de repente do Laravel, utilizando o próprio instalador do Laravel. Então eu vou mostrar para vocês uma forma de você definir a versão que você deseja do Laravel no momento que você está criando um projeto novo. E isso também é muito útil para justamente aqueles que desejam desenvolver uma aplicação utilizando uma versão legada do Laravel. Não que isso seja indicado, que isso seja seguro, mas que pode ser útil, né? Assim como todo código, todo framework, toda solução tem suas utilidades e pode ter uma utilidade bem específica para determinado cenário. Você não sabe quem fala é o Urnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Esse daqui vai ser um vídeo rápido para discutir um pouco sobre como proceder com essa operação, com essa ação e qual o momento certo de você realmente partir para uma nova versão do Laravel. Bom, para a gente começar com tudo, primeira coisa, né, eu estou aqui com um WSL rodando na máquina. Esse WSL aqui a gente já tem um PHP instalado, então eu vou dar um PHP-V aqui, a gente vê que a gente está usando aqui a versão do 8.2.2 do PHP. Tranquilo, Composer também está instalado aqui. Aqui, o Composer a gente está com a versão 2.3, perfeito? Tudo tranquilo aqui no nosso WSL. Aí o que acontece? A gente vem aqui na página de instalação do Laravel. Se a gente seguir o tutorial aqui de instalação da versão 10, que a gente consegue na página do site aqui do Laravel, até trocar a versão, mudar para a versão 10, mudar para a versão 9, qualquer uma você vai ver que o processo de instalação é o mesmo, não vai mudar nada. Talvez mude algum requirement que tenha, né? Que mude, né? Para aquela versão do Laravel mudar. Mas, em si, a forma de instalar é a mesma. E ele sempre vai pegar a última versão do Laravel. Porém, pode ser que você queira instalar uma versão específica do Laravel. E aí não faz muito sentido você utilizar da forma que você está fazendo aqui. Até porque você teria que fazer umas etapas a mais para conseguir regredir a aplicação. E aí fica bem complexo esse tipo de instalação, né? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente conseguir instalar uma versão específica do Laravel, basicamente a gente não vai seguir nenhuma dessas opções aqui que utilizam Docker, tá? Embora aqui tenha Laravel Sail, pode ser com Windows, Mac e tal, a gente não vai seguir essas soluções com Docker. Inclusive eu até já devo fazer na sequência aqui até um vídeo falando sobre como que a gente pode implementar um Laravel Sail num projeto qualquer com Laravel, tá? Então vou mostrar para vocês, então até depois que a gente fizer a instalação aqui da versão desejada do Laravel, se você quiser se enquadrar, né, nos requerimentos aqui do Laravel Sail, você pode sim aplicar um Laravel Sail dentro do seu projeto, tá? Mas vamos lá. Para fazer a instalação, então a gente não vai optar por nenhuma dessas opções aqui com um Docker. A gente vai realmente vir aqui nessa opção aqui de Your First Laravel Project, que é um projeto aqui inicial utilizando basicamente o Composer, tá? Então, requerimento aqui basicamente é você ter o PHP instalado na sua máquina, seja o Windows, seja Linux, seja macOS, e que tenha o Composer também instalado na sua máquina. Tendo isso, a gente já consegue suprir a nossa necessidade, tá? E aí aqui eu vou fazer duas instalações. Vou fazer primeiro uma versão 8, depois a gente faz uma versão 9 do Laravel, tá? Então, basicamente a gente vai copiar aqui o Composer Create Project Laravel Example. Vou vir aqui no meu WSL, já estou dentro de uma pasta onde vou colocar meus projetos, tá? E eu colei o comando aqui do Composer, tá? Daqui, nenhum segredo aqui, beleza? Aí, o que vai acontecer? Deixa eu tirar um pouco aqui. Aqui, ó, colei o comando, né? Composer Create Project Laravel Example App. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai tirar esse Example App e vamos colocar aqui, digamos que vai ser um app Laravel 8. Tá aqui, nada demais. E aí, o que a gente faz? Onde que a gente define a versão do Laravel? Basicamente vai ser aqui, ó. Onde está passando aqui Laravel/Laravel, a gente vai colocar um igual. E aí, por exemplo, se você quer uma versão específica, você pode colocar, por exemplo, a 8.12. Pronto, quando você fizer a instalação, você vai instalar uma versão específica, que é a 8.12. Porém, se você quer, por exemplo, quero usar o Laravel 8, mas a versão do Laravel tanto me importa. Você pode rodar aqui com esse circunflexo aqui, né? O acento aí, um circunflexo. E aí colocar aqui a versão 8. Com isso ele vai instalar a versão mais atual aí do 8. Então ele vai subir as casas 8.1, 8.2, 8.3 até a última versão que existe da família aí do Laravel 8. Rodei aqui o comando, ele vai começar a instalação. Se atente também nesse processo, porque assim, pode ser, por exemplo, que você pegue um Laravel 5.6, por exemplo.
Laravel 5.6 não vai suportar um PHP 8, então provavelmente não vai dar certo, não vai dar match ali, tá? Então se atente um pouco também à versão aí do Laravel que você está utilizando e a versão dos PHP que você tem instalado no seu ambiente, né? Porque senão você vai ter conflito e não vai conseguir executar, embora você deseje, não vai conseguir, beleza? Aqui já vou dar um ls, a gente já está aqui com a pastinha aqui do app Laravel instalado. Vamos entrar dentro dele, ó. Pronto, vamos limpar a tela. Dentro dele aqui basicamente só preciso dar um PHP artisan -- version. Com isso a gente já consegue ver a versão que a gente tem instalado no nosso Laravel. Repare aqui que a gente está usando aqui então o Laravel 8.83. E aí, para a gente concluir a instalação, basicamente aqui, da parte do tutorial, a única coisa que a gente teria que fazer agora é dar um PHP Artisan Serve, né? E, como a gente já está dentro da pasta aqui da aplicação, a gente pode dar aqui um PHP Artisan Serve. E vamos ver se ele vai executar já. Já startou aqui na porta 8000. Vamos abrir aqui, ó. E já está funcionando aqui nossa aplicação Laravel 8.83, beleza? Rodando aí no PHP 8.2. Isso no nosso ambiente, ok? Então, a gente já fez a primeira forma de instalação aqui. Nenhum segredo, né? O único detalhe é justamente na hora da instalação, né? Que a gente for criar o projeto. A gente não esquecer aqui do acento circunflexo e a versão que a gente deseja do Laravel, tá? Aí, beleza. O que mais eu posso tirar de conclusão disso? A gente pode abrir aqui no Code. E aqui no Code, por exemplo, se você já tem um projeto instalado, como você instalou 10, você pode tentar essa solução aqui, mas provavelmente você vai ter incompatibilidade e não vai dar certo. Perfeito? Que é o que? Você vir aqui no Composer JSON e até alterar aqui, regredir, né, a versão do seu Laravel. Que aqui no caso você vai encontrar aqui, ó, Laravel, Framework, tá aqui tá 8.75, né? Você poderia de repente colocar digamos que quer cair para Laravel 7. Você poderia colocar aqui e aí dar um Composer Update ali, Composer Install. Mas a chance de dar erro nisso aí é alta, porque entre uma versão e outra do Laravel, às vezes acaba mudando muita coisa. Às vezes muda a diretória dos arquivos, modo diretório das modas, como mudou recentemente. Tem, às vezes, alguns métodos de autenticação que mudam. Tem métodos nas providers que mudam. Então, helpers que deixam de existir ou começam a existir. Então, muita coisa muda. A chance de você ter incompatibilidade é muito alta. Mas, o que você poderia fazer num cenário de emergência desses era vir aqui, claro, regredir, por exemplo, a versão que você quer no composer.json, tá? E aí você tira esse composer.json, põe numa pasta sozinha, que só tenha ele, e aí sim você daria um composer install. E aí você ia ver se realmente vai dar certo aquela instalação. Porque, geralmente, ó, tipo assim, eu mudei aqui o framework para 7. Só que no que eu mudo para 7, às vezes eu tenho que baixar a versão do Guzzle, às vezes eu tenho que baixar a versão do Phantom aqui, porque não é compatível. Aqui embaixo aqui eu vou ter o Collision do Nuno Maduro, talvez eu vou ter que reduzir a versão. O Unity talvez não vai funcionar essa versão aqui. Então, são vários fatores ali que podem não dar match, pode não combinar na sua instalação aí do Laravel. Então, dá para fazer desse jeito, dá para você vir no composer.json, editar ele e aí sim fazer a instalação do Laravel, rodando aí, como eu disse, né, um composer install, um composer update, né? Mas a chance de conflito é gigante, ou a manutenção pelo menos você vai ter para fazer um projeto assim é muito alta, tá? Por isso eu não sugiro essa alternativa aqui. O que eu sugiro realmente é aquela que eu mostrei para vocês, que basta vocês realmente colocar um circunflexo ali e a versão que você deseja, tá? Agora eu vou sair dessa pasta, vou voltar. Vamos fazer o mesmo processo aqui para instalar a versão do Laravel 9, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui Laravel 9, vou colocar a pastinha app Laravel 9 aí, ó. Ele já vai começar a instalar. Olha lá, sem problemas nenhum até então, ele tá fazendo o autoload aqui. Olha aí, ó, já instalou. Agora basicamente aqui eu vou ter duas pastas, um app Laravel 8, um app Laravel 9. Eu vou entrar no app Laravel 9 agora. Vamos dar um PHP Artisan Serve. Vamos atualizar aqui o navegador. Vamos ver como é que ficou. Laravel Teste. Aí, agora eu estou na rota certa. Aí, ó. Laravel 9.52, tá? Mesma coisa que isso. Eu vim aqui dentro aqui da pasta. Vou dar um PHP Artisan. Aqui no caso do Laravel 9, a gente já possui, né? Pela gente ter passado ali da versão 9.30, a gente já possui o About. Então eu posso rodar um PHP Artisan About aqui, ó. E aí no Artisan About a gente tem todas as informações de onde está sendo executada a nossa aplicação Laravel 9, tá? Então aqui, ó, Laravel 9.52, versão do PHP 8.2, Composer tal. Perfeito? Molezinha, né? Aí, vamos fazer da erro aqui, só para vocês também terem essa noção aí, né, essa experiência.
Voltei aqui para trás, na raiz do projeto, onde estão minhas pastinhas de Laravel 9 e 8. E aí vamos fazer a instalação agora da versão 5. E aí é claro que vai dar erro, né? Então vamos rodar aqui, ó. Vamos dar um Composer install aqui. Eu não fiz esse processo ainda antes. Então eu estou fazendo aqui agora, fazendo na hora mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó. E aí a gente já começa a se deparar aí com falhas, né? Falhas porque, por exemplo, o Laravel 5.6, né, já requer um PHP da família 7, 7.1. Ele não aceita a versão 8, provavelmente nenhuma versão 8 aí ele vai aceitar. Então, já não vai dar certo, tá? Justamente por isso. Então, como eu disse para vocês, vai depender muito da versão que você está instalando. Ele até criou a pastinha aqui do app Laravel 5, tá? Pode entrar dentro dela. Tem aqui até o package e tal, você pode até abrir aí no code, você vai ter a estrutura do projeto em si aqui, só que a instalação da vendor não vai ser feita, né? Pode ver aqui que está até sem vendor esse projeto. Então ele não consegue baixar aí as dependências aí do Composer, tá? E aí, uma coisa bacana é que aqui você consegue, de certa forma, voltar no tempo, né? E ver as dependências que existiam antigamente. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, nesse Laravel 5, se utilizava o Nuno Maduro Collision 2, né? Aí você vem lá num outro projeto, você vai ver aí que nem acho que a gente aberto aqui antes. Olha lá, a gente abriu anteriormente, o Nuno Maduro já está na versão 5.10, né? Então a gente começa a ver aí coisas que às vezes nem tinha antes no Laravel, né? Ou que eram requeridas e que às vezes até foram depreciadas, saíram fora de linha. Bom, antes da gente concluir o vídeo, primeiramente, queria pedir para você se inscrever no canal aqui, ajudar a gente a crescer e expandir, dominando o universo, levar o Laravel para todos os cantos aí do mundo, tá? Principalmente o Laravel em português ainda, né? Que não é fácil você achar canal na internet aí falando de Laravel e ainda em português. E, além disso, né, eu também vou concluir aqui com umas ideias aqui sobre também quando usar esse processo, quando que vale a pena, se vale a pena você já começar a usar e de repente usar o Laravel 10 ou usar o 9 ainda nesse processo de migração. Mas antes disso, enquanto você se inscreve aí e deixa o like, eu vou liberar logo aqui no canal aqui um vídeo falando justamente aqui sobre como a gente faz um upgrade de versões do Laravel, tá? Então, de repente, eu posso pegar esse projeto aqui do Laravel 8, fazer a migração dele para o Laravel 9, ver ele rodar como Laravel 9, perfeito. E também eu quero fazer a migração de um Laravel 9 para o Laravel 10. Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês têm alguma versão de Laravel legada rodando aí nas aplicações que vocês gerenciam ou que vocês estão cuidando, ou até mesmo às vezes você está fazendo algum curso aí na internet e que a versão do Laravel às vezes é antiga, né? Então eu vou instruir vocês ao como fazer esse passo a passo, como fazer uma versão, upar de versão realmente do Laravel, tá? Não é um processo tão complexo, geralmente, mas é um processo que todo desenvolvedor Laravel precisa saber. Todos. Por quê? Porque, cara, vai chegar um momento que você vai ter sua aplicação e ela vai ter atualização. E você precisa atualizar, sendo sincero. Porque é bestas de segurança que vão ter, melhorias de performance que vão ser corrigidas, dependências que saíram fora e que já não são mais utilizados, novos recursos que são implementados na linguagem. Porra, o Laravel vive trazendo novos helpers, novos recursos para gerenciar jobs, coisas assim. E se você ficar travado numa versão, você vai ficar com a mentalidade fechada, sendo sincero. Você vai ficar travado também de conhecimento, porque você vai perder de conhecer o mundo que há fora. Eu já entrevistei vários devs aí, na esperança de contratar mesmo, realizando o processo seletivo. E às vezes a gente se depara, pô, não, eu aprendi Laravel lá na versão 5, eu já tô na 8, já tô na 9, já tô na 10. E o cara aprendeu na 5. Às vezes ele nem sabe o que aconteceu com o framework, como ele mudou, como ele evoluiu. Às vezes o que o cara trazia de boas práticas no Laravel 5 já não tem nada a ver, cara. Hoje em dia, você trabalhando com Laravel 8, 9, 10 ali, você vai usar muita collection do Laravel, você vai usar muito recurso da própria framework, você vai usar o Laravel para gerar os códigos para você em boas partes dos momentos. Então, hoje em dia, por exemplo, já não tem as Blade, as Vue ali já são meio que independentes, pode ser que você use ou não. Tem aplicação Laravel hoje que é só para API, não está nem usando front, não tem nada. Só retorna JSON, né? Então, essa mentalidade aí de você às vezes ficar no mundinho ali, pô, não, tô na versão 5, tá bom. Não tá bom. Você tem que evoluir. E conforme você for tendo oportunidade, você tem que ir upando de nível aí, tá? Isso vai abrir muito mais a sua visão mesmo como desenvolvedor e vai também te aperfeiçoar, porque vai trazer novos desafios, novas missões aí pra você realizar. E com certeza você vai se tornar um dev cada vez não só mais competente,
como mais inspirador, porque você também é um cara que traz a mudança, você está acostumado com as mudanças, com as novidades, e você traz elas para a prática. Bom, então, para a gente concluir aqui, né, que a gente estava falando aqui sobre qual o momento certo, né, de migrar aí, realmente, de utilizar o Laravel 10. Bom, Laravel 10 saiu agora, né, em fevereiro, tanto é que nem tem vídeo quase na internet, os que tem são poucos ainda, né, você vai buscar aqui no canal, ainda não fiz nenhum vídeo falando de Laravel 10, eu estou esperando um pouquinho aí, vendo como é que vai ser a maturidade dos projetos Laravel 10, o que vai ser trazido de novos recursos e tudo mais, mas eu vou fazer com certeza, tá? Mas, enquanto isso, o importante que você tem que saber é assim, o Laravel 10, como todo software, quando você libera a primeira versão dele, geralmente, embora seja estável, ela vai apresentar às vezes algum probleminha, alguma dificuldade, alguma coisinha, algum detalhezinho. Sinal disso é bem simples, é só a gente olhar aqui, por exemplo, eu estava aqui no projeto Laravel 9, né? E a gente entra aqui, ó, Laravel 9, ó, vou dar um PHP artisan menos version. E olha lá, ó, tá na versão 9.52. Você tem noção que ele saiu na versão 9 lá em fevereiro do ano passado e que está na versão 52? Então você repara que ele tem melhorias, ele tem muitas modificações. Eu, por prática minha mesmo, eu gosto de começar a usar um software, um framework, a partir do momento que já passou ali de umas 5, 10 atualizações ali. Porque daí eu sei que ele já está bem estável, já está consolidado aí, e que eu não vou ser nenhuma cobaia, não vou estar experimentando ou enfrentando alguma dificuldade. Não que eu não acredito que o Laravel 10 esteja instável, tá? Eu acho que ele está super estável, já é suficiente, já dá para você começar projetos com ele, mas você vai talvez enfrentar dificuldade ainda de conteúdos, tá? Dúvidas, às vezes problemas que podem acontecer com ele. Você vai ver, às vezes, por exemplo, vou lá no Stack Overflow, você não vai achar nada ainda, porque é uma versão nova, às vezes problemas novos podem ter surgido, tá? E conteúdos na internet não vai ser tão vasto assim, mas se você está disposto, você já é um dev experiente, já tranquilo, vai lá, muda para o 10 e toca o barco, vai valer a pena com certeza para você. Agora, se você é um dev aí que ainda está conhecendo Laravel, desvendando, e você está com um projeto aí, ou vai criar um novo projeto, né? De repente, começar pela versão do Laravel 9 é uma versão mais estável, começa nela ali, mais tranquilo. E aí, daqui a pouquinho, assim que der, aí sim você faz uma atualização, tá? Geralmente essas atualizações são coisas ali que a gente faz em torno de 15 minutos, 30 minutos, a gente faz uma atualização de versão do Laravel, tá? Inclusive, por exemplo, se você começar na versão 9, na versão 9 ainda tem 2 anos de suporte. Então, vale a pena ainda assim começar com a versão 9. Você vai encontrar mais conteúdos na internet, dúvidas na internet, é uma versão muito mais estável. Então, tranquilo, pode começar com a versão 9 ali, tá? Além disso, também às vezes você pode esbarrar na versão que você tem no seu ambiente. Um exemplo, o Laravel 10 só vai rodar ali se você tiver um PHP 8.1 em diante. Então o que sobra? Sobra só 8.1 e 8.2. Então meio que você está limitado com versões do PHP para trabalhar com o Laravel 10. Às vezes você tem um ambiente que está ali rodando um Laravel 8. Então aí já vem um motivo ainda para você continuar usando o Laravel 9, tá? Porque você pode estar ainda na versão do 8, o 8 ainda é uma versão estável aí, tem muitos projetos rodando sobre o 8, tá? Tem suporte ainda da comunidade e tudo mais. Então, talvez ainda continuar no Laravel 9 também seja uma vantagem para você, tá? Assim, o momento para mim, como eu disse, né, é migrar para o Laravel 10 realmente, a partir dali daqui uns 2, 3 meses, tá? Aí já começa a ser mais seguro, mais eficaz, você já vai ter mais experiência aí, você vai ter mais atualizações já na internet do Laravel 10, e assim fica muito mais fácil fazer esse processo de migração de forma segura, né? Ainda mais se você tem uma aplicação aí já sendo consumida por diversos usuários. Não vale a pena, às vezes, você arriscar tudo de uma hora para outra, tá? Sem contar que, muitas vezes, nesse processo de upgrade aí, né, eu gosto de fazer assim. Você pega, começa a testar ali, testa 1, 2, 3, 4 semanas, se der, né, um mês inteiro, aquela versão, para só depois, aí sim, você libera para produção, para o teu usuário final, tá? É claro que isso é um cenário ideal, assim, né, fazer toda essa boa prática. Mas, é claro, às vezes você está num ambiente que você tem 10 usuários, esses 10 usuários são tudo conhecido teu, que eles vão te reportar se der algum probleminha ali. Então, às vezes, dá para você arriscar, entende? Dá para você arriscar, e quando dá para você arriscar, vale a pena você tomar essa liberdade de fazer, sim, o upgrade e ir para o Laravel 10 logo de vez, tá? Então, depende muito do cenário. Assim, se você está começando o Laravel hoje, eu diria para você, começa o Laravel 9, que pelo menos você vai achar mais conteúdo na internet.
Agora, se você já é um cara experiente, comece no Laravel 10, que eu acho que você é capaz o suficiente para dar conta de qualquer dificuldade, qualquer adversidade que você tenha no caminho. Beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui e se inscreve no canal, porque logo a gente vem aqui com um vídeo aqui falando sobre como fazer o upgrade e também sobre como instalar o Laravel CA em qualquer projeto Laravel que o Laravel CA suporte. Beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.